Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Isaías era um profeta de Deus que viveu na terra de Judá entre 750 e 695 a.C. O livro de Isaías pode ser descrito como um evangelho no Antigo Testamento, porque contém muitas profecias detalhadas a respeito do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 53 é um exemplo excelente disso. Descreve de forma vívida a paixão de Cristo na cruz, como se Isaías estivesse presente na crucificação. Explica também a razão da morte redentora do Senhor Jesus. Que relacionamento tem Isaías 53 com a cura divina? Para que tenhamos uma compreensão profunda no sentido desse capítulo, vamos primeiro dar uma olhada nas palavras hebraicas que Isaías usa. Enfermidades, na língua hebraica, é chile. Nos muitos lugares do Antigo Testamento em que se faz referência a enfermidades, a palavra hebraica é sempre chile. Por exemplo, Deuteronômio 7,15, 28,61, 1 Reis 17,17, 2 Reis 1, 2, 8, 8, 2 Crônicas 16, 12, 21, 15. E em Isaías 53, 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A outra palavra digna de nossa atenção é sofrimento, dores, que é tradução da palavra hebraica macobe. Almeida a traduz por dores, Isaías 53, 4, como em Jó 14, 22 e em Jó 33, 19. Isso nos informa que a palavra hebraica macobe significa a tristeza proveniente das dores e enfermidades. Tendo esse conhecimento da língua original, podemos entender melhor o profundo significado de Isaías 53. Diz a Bíblia nessa passagem: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso nos ensina que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, sofreu todas as nossas dores provenientes de nossas doenças e fê-lo em nosso lugar. Não devemos interpretar Isaías 53, 4 de modo diferente. O texto original deixa bem claro que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, que ele resolveu o problema do sofrimento de uma vez por todas, mediante sua morte redentora na cruz. A prova dessa obra redentora está explicada no Evangelho de Mateus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. A última parte é citada de Isaías 53, 4, com uma expressão diferente. Este versículo nos diz que a cura divina vem da morte redentora do Senhor Jesus. Fica evidente que doenças aqui
é palavra que não se refere a alguma enfermidade ou sofrimento espiritual. O versículo 16 está falando do aspecto físico das doenças. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele curou a todos os enfermos. Mateus 8,16. Ninguém pode negar a autenticidade da citação de Isaías 53,4, porque é citação do Espírito Santo. Quem pode ousar desafiar a verdade do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nos deu a interpretação de Isaías 53,4, mediante Mateus. A explicação correta e autorizada está em Mateus 8,17. Não precisamos de nenhuma discussão, de nenhum debate a respeito desse assunto. O que nos cabe fazer é declarar que Jesus levou sobre si nossas enfermidades e doenças. A cura divina não é um ministério independente do Evangelho de Jesus Cristo. A cura divina é parte integrante do Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos considerar a cura divina como algo que podemos dispensar como crentes. Tratando-se de um dos dons do Espírito Santo, dom que deve acompanhar a proclamação do Evangelho. Assim é que, quando proclamamos a morte redentora de Jesus Cristo, devemos pregar também a cura divina, bem como o perdão de pecados. Se alguém afirmar que a morte de Jesus não inclui a cura, na verdade, está afirmando que a morte do Senhor não inclui o perdão de pecados. Podemos ver que o verbo usado em Isaías 53, com referência ao perdão de pecados, é o mesmo usado com referência à cura. Se temos permissão para interpretar à nossa maneira a morte redentora de Jesus Cristo como tendo estreita relação com a cura divina, devemos ter permissão também para interpretar à nossa maneira a morte redentora de Jesus Cristo como tendo estreita relação com o perdão de pecados. Entretanto, uma interpretação arbitrária desse tipo inevitavelmente enfraquece a mensagem do Evangelho e a torna incerta. As passagens bíblicas que desejo comparar em relação à morte redentora de Jesus Cristo para o perdão de pecados e cura divina são as seguintes: Isaías 53:11. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:12. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O verbo levar, empregado na expressão as iniquidades deles levará sobre si, tem no hebraico a mesma etimologia do verbo levar da frase e as nossas dores levou sobre si, Isaías 53:4. Vemos, portanto, que a palavra usada com referência a carregar ou levar as nossas iniquidades é a mesma usada para carregar ou levar nossas enfermidades ou dores no hebraico. Não podemos aceitar um fato e negar o outro. Se podemos interpretar de determinada forma uma expressão, devemos interpretar a outra da mesma forma também. Meus irmãos e irmãs, resumindo, a morte redentora de Jesus Cristo inclui tanto a remissão de nossos pecados quanto a cura de nossas doenças.
Estas bênçãos devem ser pregadas lado a lado, quando anunciamos o Evangelho. Não devemos jogar fora uma dessas graças ensinadas claramente na Palavra de Deus e pregar só a outra. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Eis um fato. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Este é outro fato. Somos salvos pela sua graça mediante a fé em Jesus Cristo. Quem pode negar um fato tão evidente? O Espírito Santo já sabia de antemão que o povo negaria a graça do Senhor concernente à cura. Pela boca do profeta, o Espírito Santo lamenta quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53:1. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo recebe o perdão de seus pecados e também recebe a cura de suas enfermidades do mesmo Senhor. Vamos dar uma olhada na língua hebraica empregada em Isaías 53 a respeito do perdão de pecados e a cura divina. As iniquidades deles levará sobre si, Isaías 53:11. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Isaías 53:4. Usam o mesmo verbo sabal, que significa suportar um fardo pesado, a semelhança de uma parturiente que está prestes a dar à luz. Fica muito claro por toda a Escritura que Jesus suportou nossos pecados e dores, oriundos de doenças, na cruz. Ele carregou em si 2 fardos pesados de toda a humanidade. Outra palavra digna de nota é o verbo hebraico nasa, que é usado em Isaías 53:12. Ele levou o pecado de muitos. E Isaías 53:4. As nossas dores levou sobre si. O sentido desse verbo hebraico é carregar, levar, remover para longe. É a mesma palavra usada em Levítico para descrever o bode expiatório enviado ao deserto, carregando em si todas as iniquidades dos israelitas. Em Levítico 16, 21 e 22 diz a palavra: porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Jesus tornou-se o bode expiatório de toda a humanidade e carregou em seu corpo todos os nossos pecados e doenças e os levou embora. Quem pode falar da sua linhagem? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Isaías 53:8. Deus nos diz, pela imutável palavra da profecia, que nosso Senhor Jesus Cristo suportou nossos pecados e dores proveniente de nossas enfermidades. Ele levou sobre si o fardo pesado, removeu completamente a carga de toda a humanidade, de uma vez por todas, ao ser crucificado. Tudo o que temos que fazer é manter nossa fé firme no Salvador e jamais sucumbir à servidão do pecado e da enfermidade. Muitas e muitas pessoas ainda estão perdidas no emaranhado das doenças e dos pecados, simplesmente porque não conhecem estas boas novas que lhes pertencem. Um pouco adiante, o livro de Isaías confirma que Jesus, o Senhor de toda a humanidade, redimiu o seu povo
de todas as suas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Esta significativa frase foi utilizada pelo apóstolo Pedro em sua epístola. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Assim foi que Pedro deu o mesmo peso e valor à cura e ao perdão de pecados, sendo que ambos se encontraram na graça redentora do Senhor Jesus Cristo. Visto que agora podemos ver que a salvação e a cura divina nos foram dadas pela mesma paixão de Jesus Cristo na cruz, devemos aceitar a cura divina como sendo nossa, mediante a fé em sua obra completa. As palavras citadas por Pedro nos dão segurança. Disse ele com toda a determinação: pelas suas feridas fostes sarados. Não foram meras palavras, mas uma declaração. Resta-nos aceitar tão grande afirmativa que nos foi dada como instrução, sob inspiração do Espírito Santo. Sem reservas, devemos prosseguir ousadamente até o trono da graça, a fim de receber cura, não importa que doença nos aflija. O salário de nossas enfermidades foi pago totalmente cerca de 2000 anos atrás. Pedro o declarou com toda a vivacidade: fostes sarados. Esta expressão bíblica, fostes sarados, significa que todas as doenças e todo o poder de Satanás sobre as enfermidades foram quebrados no Calvário. O problema das doenças foi resolvido no Calvário 2000 anos atrás. Só nos resta agora tomar conhecimento dessa verdade e exercitar nossa fé na obra completa de Jesus Cristo. Um fato é sempre um fato. Nossa incredulidade não pode mudar a validade ou transformar uma verdade em mentira. O Senhor de fato morreu para que tenhamos saúde e nos livremos de nossos pecados. Pense um pouco no caráter e no plano de Deus, o Criador, os quais não podemos sequer avaliar. Ele enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados e enfermidades. Deus quis tanto que ficássemos livres e restaurados de corpo e alma, que chegou a virar a face para seu Filho, chegou a abandoná-lo, quando Jesus se tornou pecado em nosso lugar e suportou o açoite e a cruz para que toda a humanidade ficasse curada. Com intenso sofrimento, dores e agonias cruciantes e indescritíveis, com os impropérios da multidão totalmente alienada de seu Pai, Jesus sozinho pagou o nosso débito para satisfazer a justiça de Deus. A salvação e a cura, tendo sido adquiridas para todo o que quiser, estão à nossa disposição. Isaías 53:10 diz-nos com toda a eloquência: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por que Deus permitiu que seu filho fosse esmagado dessa maneira, de tal forma que até as pessoas que o viram sofrer na cruz se aterrorizassem? É que Deus queria curar-nos de todas as nossas enfermidades e doenças. Queria libertar-nos do cativeiro do pecado e da doença de uma vez por todas. Se uma pessoa ensina que Deus não quer curar nossas doenças físicas, está cometendo um erro sério. Está colocando-se contra a vontade do Deus Todo-Poderoso.
A intenção de Deus para toda a humanidade jamais mudou. Ó, como Ele quer que sejamos curados e cheios de saúde, Ele ainda está exortando-nos, mediante Sua palavra, a que sejamos sadios. Suas palavras confortadoras encontram-se em 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Que palavras confortadoras e amoráveis estas! Glória a Deus! Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra poderosa, que palavras de fé. Deus abençoe a sua vida, e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like. Meus irmãos e irmãs, é muito importante para este vídeo. O YouTube entende que este vídeo está muito abençoado e ele indica para mais pessoas. Então, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.